Na democracia não há heróis, todos se salvam juntos. Na segunda metade do século XX, após as duas grandes guerras mundiais, o mundo se deparou com um fenômeno, chamado por Samuel Huntington de terceira onda de democratização. As ex-colônias das potências mundiais e também a América Latina, aí, que viviam sobre regimes ditatoriais, esses estados passaram a abraçar a democracia liberal. Mas hoje é o momento de se questionar sobre essa qualidade, a qualidade dessa democracia. Para Robert Dahl, a qualidade da democracia está em dois conceitos básicos: na contestação e na inclusão. Não há democracia sem oposição e sem oposição livre para contestar, uma oposição bem formada e também sem inclusão de todos, não é? A maioria que vence as eleições não pode suprimir as minorias, isso é democracia. Na democracia não há heróis, todos se salvam juntos. É impossível conceber democracia em um cenário de ódio, exclusão e preconceito. Recentemente eu revi as cenas das manifestações de rua que nós acompanhamos nos últimos anos e me ocorreu que talvez a voz que acordou nas ruas e que reverberou nas urnas, de certo modo, era também a voz latente dos nossos ódios. Ódios econômicos, ódios raciais, ódios sociais. Naquele momento ficou claro para mim o nosso incômodo em lidar com as minorias, com certos grupos, com certas representatividades no poder. Nas ruas havia um clamor por recomeçar o país. Era isso, vamos recomeçar o Brasil. Precisávamos de um redentor, então. Esse grito pelo novo sinalizou para mim um perigo, mas também um paradoxo. É um clamor perigoso porque ele assumia um tom nostálgico, um certo saudosismo por uma época em que toda insurreição que desafiasse o meu ódio era prontamente contida. E esse saudosismo ingênuo é extremamente temeroso, porque esses gritos são gritos inconscientes. Eles ocultam os nossos medos, os nossos preconceitos, toda a nossa carga dramática. E é um clamor paradoxal porque gritamos pelo recomeço do país enquanto aclamamos medidas que caminham na contramão de valores que são caros à democracia, como a tolerância, o pluralismo, a diversidade, a inclusão, direitos humanos. Clamamos tanto por um redentor e hoje a nossa redenção tem a cara dos nossos ódios. E falar dos nossos ódios recalcados, que me parecem hoje até bem escancarados, é extremamente pertinente. É extremamente pertinente quando esses ódios crescem dentro de um contexto democrático. E esses ódios nos dividem. Nós somos uma nação dividida, polarizada, e como não temer pela ruína de uma casa dividida contra si mesma, não é? Assim, a democracia é um processo, uma construção, a verdadeira democracia é uma construção. No Brasil, nós não fomos favorecidos por nossa história de colonização, por nossa história de independência, proclamação da República, Foram todos movimentos aí que, como José Murilo de Carvalho diz em seu livro Cidadania do Brasil, ele nos deram a cidadania, nos impuseram a cidadania, mas nós não a conquistamos. Na história do Brasil, todas as rebeliões foram fortemente suprimidas. Isso dificultou muito a formação da ideia de povo, de nação. Essa ideia tão importante de pertencimento a um povo único, que dá esse zelo pelo Estado. Então, acho que falta um pouco isso na nossa cidadania. Junte-se a isso a crise aí da tripartição dos poderes, esse desequilíbrio que nós vivemos hoje entre os poderes estabelecidos e a própria crise moral, a crise ética. Tudo isso exige do Brasil hoje uma reinvenção democrática que, na minha opinião, passa pela educação, por uma informação segura e por muita reflexão. Até a década de 30 do século passado, o povo brasileiro não era politicamente organizado. Não havia sequer uma consciência nacional consolidada. Os grandes acontecimentos políticos, inclusive aqueles que nos renderam a conquista dos nossos direitos, eram protagonizados pela elite. O povo não era protagonista, o povo era plateia.
Então, nós não tomamos posse das nossas conquistas, não somos genuinamente conscientes delas. Sem dúvida alguma, isso nos torna presas fáceis nos jogos políticos de manipulação tão evidenciados nos últimos anos. Então, eu questiono o poder do nosso voto, eu questiono quem de fato tem o poder de escolher, quem de fato tem o poder de afastar. Somos realmente nós quem decidimos? O que estamos fazendo com as nossas conquistas? Para onde estamos levando a nossa democracia? Democracia é trabalho árduo e parece que, quando mal começamos a executá-lo, nos aposentamos dele.